Olá, meus caríssimos amigos, os que já me seguem há bastante tempo, os que me seguem há pouco tempo e os que estão começando hoje. Nós estamos inaugurando neste ano, voltando neste ano, a nossa live no YouTube e ao nosso Facebook. Vamos ver se até o final do ano tudo correrá como a gente espera. Não apenas entre nós, mas em tudo aquilo que nos diz respeito na vida. As pessoas e coisas que nós amamos, as pessoas que importam, as pessoas que nos importunam, é inevitável que tenha isso, mas aqui a nossa ligação será sempre muito franca, muito direta, muito aberta e espero que seja muito sincera. Vou ser, como sempre, o mais respeitoso possível, salvo com aqueles que não merecem o nosso respeito. Mas, se você está começando a nos seguir agora e não nos conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. E aos que já nos conhecem, curtam o sininho, mandem os seus comentários, cliquem no sininho e deem o seu like ou seu dislike. Inscrevam-se nos nossos canais. Tá bem? Eu vou começar falando de um assunto que me parece inevitável nesta semana, porque todo mundo praticamente falou nisso. As pessoas que não viram, não acompanharam mais esse capítulo da história atual deste país, que todo mundo diz desse. Nós estamos neste país, deste país. As pessoas vão para a televisão e dizem nesse. Acontece que quem não viu vai entender sem dúvida nenhuma. Os nossos seguidores são muito inteligentes e muito sensíveis, e eu já sei disso há muito tempo, porque nós estamos juntos há muito tempo. Vai entender bem tudo aquilo que eu vou tentar colocar como minha opinião, desde logo respeitando, aceitando as divergências e todas as opiniões, evidentemente, contrárias. O Brasil vive um momento muito difícil. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, por esta pandemia que se nos incomoda, mas nós estamos vivos, graças a Deus, nos feriu muito e nos machucou muito por aqueles que partiram, por aqueles que perdemos. Então, inicialmente, eu não podia deixar de dizer aqui, e a cada dia a gente tem uma perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amiga, dizer aqui que eu devoto os meus mais profundos sentimentos de pesar por essas criaturas que se foram e pelas que ficaram e sofrem pela perda dos que se foram. Isto sai do fundo do meu coração. Não se brinca, não com as vidas das pessoas, não se brinca com o sentimento das pessoas que estão ligadas de uma forma ou de outra, do ponto de vista afetivo,
até biológico, antes de tudo, a essas pessoas. Meus profundos sentimentos. Mas estamos vivendo um momento difícil também, porque somos todos passageiros de um mesmo barco, embora pareça que muita gente não entenda isso. Eu vejo cada vez mais, principalmente ao longo desta pandemia, isto aflorou, isto emergiu, isto veio à tona de uma forma mais veemente, eu vejo que as pessoas estão se tornando muito, além de solitárias, muito isoladas. Não isoladas pelos outros, isoladas porque elas mesmas se isolam. E alguns não é porque se isolam, é porque já são isolados em razão de serem individualistas, egoístas, egocêntricos e narcisistas. Muita gente dizia que esta pandemia ia fazer com que as pessoas mais se aproximassem, que as pessoas mudassem a forma de ser para melhor. Eu também torci por isso, mas eu desconfiava que isto não ia acontecer. As pessoas que são individualistas, que são egocêntricas, que são narcisistas, que só pensam em si, estas não precisam de um motivo nem de um pretexto para continuar sendo o que são. E neste panorama nós verificamos que muitos são alienados. O que é o alienado? O alienado é o que está fora da realidade. Alienado é aquele que não se vincula aos fatos, aos acontecimentos, à própria história que eles estão vivendo. É muito comum nós vermos hoje pessoas que estão ou alienadas de coisas que são fundamentais, importantes para a vida de toda uma sociedade na qual nós estamos inseridos, estamos dentro dela, mas alguns são alienados porque dentro da sua alienação olham apenas para aquilo que não é tão importante, aquilo que é banal, aquilo que é supérfluo, aquilo que não tem link, não tem vínculo com as pessoas entre si, e é o que mais me espanta. E dentro disso, há uma radicalização, quase que pessoas que se tornaram fundamentalistas em tudo e por tudo. Eu não estou falando ainda de política, eu estou falando de qualquer tipo de atividade que envolva uma tomada de posição ou a qualquer tipo de ideia que envolva um pensamento, uma opinião. As pessoas estão alienadas ou estão radicalizadas, fincadas numa posição, muito menos nas suas opiniões, muito menos nas suas convicções e muito mais naquilo em que resolveram acreditar, crer, sem mesmo ter motivos para isso. É a polêmica pela polêmica. É o tranco do mundo alheio pela agressão. As redes sociais, que um bem muito grande fizeram
fizeram também, em contrapartida, um mal muito grande. Então, existem pessoas que nas redes sociais destilam as suas idiosincrasias, as suas frustrações, os seus complexos, a sua falta de princípios, de respeito pelas outras pessoas e até por elas mesmas. E eu tenho acompanhado isso com muito desgosto, porque num momento da nossa vida, a gente vai enxergando fatos que antes não via. E vai vivenciando momentos, não apenas novos momentos, vai vivenciando momentos que são desalentadores, trágicos. Há um certo cansaço geral de todos a respeito de tudo. Há uma intolerância, de uma maneira geral, vigente, pairando no ar, e todos nós somos, ao mesmo tempo, agentes e sujeitos passivos, quando não vítimas, deste mundo difícil, que é o tal mundo do pós-moderno, da pós-verdade, do novo normal. Nem novo normal existe mais. Nós estamos vivendo quase que o anormal em todos os sentidos. Dizia o novo normal, e eu digo, o normal é normal sempre, não envelhece. Ele é sempre o normal. Mas aí inventaram essa história do novo normal. E esse novo normal permitiu que muita gente passasse de determinados limites para encarar a anormalidade como um direito a ser exercido por aqueles que, em tese, seriam normais. E quando aderem ao novo normal, no pior sentido, não eram efetivamente pessoas normais. Embora eu reconheça que é muito difícil nós estabelecermos quem é normal e quem é anormal no mundo em que a gente vive. É da natureza humana estar dentro de nós o positivo e o negativo, o normal e o anormal, o trágico e o alegre. Está dentro de nós a dicotomia permanente dos opostos. Feliz de quem consegue se manter integral, íntegro, inteiro, dentro de si mesmo, consigo mesmo, fazendo o possível para não descarrilhar, para não sair do caminho, para poder buscar sempre cultuar a virtude, que é algo que está mais ou menos hoje relegado a um plano secundário, exatamente por causa de que cada um dos muitos que estão aí só pensam em si mesmos. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de radicalização quase que em tudo. E essa radicalização leva invariavelmente, e aqui eu começo uma análise mais específica, leva invariavelmente à prática de injustiças. A radicalização leva invariavelmente à prática de injustiças. Por quê? Porque o radical, ele não quer saber se ele pode mudar de opinião se ele pensar, se ele refletir, se ele meditar,
se ele se acalmar, se ele abrir os olhos. O radical, muitas vezes, é um cego porque vedou os seus próprios olhos. O radical é alguém que não muda de lugar porque se cimentou naquele ponto em que fica e não sai. E o radical, muitas vezes, é um terrorista moral, que muitas vezes não é capaz de fazer vítimas com sangue, mas faz as suas vítimas e semeia profundamente a possibilidade de um sangue que pode vir adiante. Grandes fatos históricos, trágicos, começaram com gente semeando, no momento de paz aparente, o sangue derramado que veio depois. O mundo desta semana tem sido mais ou menos o mundo de todas as últimas semanas, ou dos últimos meses, mostrou uma coisa que, acima de um problema político, acima de um problema ideológico, acima de um problema da aceitação e da divulgação das ideias, revelou-se um problema em que se mostrou uma falta de educação, uma falta de princípios, que são parentes muito próximos da arrogância, da prepotência, do despotismo. Nós vimos nessa semana, para entrar diretamente no assunto, mais alguns capítulos dessa comissão parlamentar de inquérito, CPI, que está dando ao Brasil, que presta atenção, dando ao Brasil de boa fé, dando ao Brasil que tem a capacidade de ser neutro para poder julgar, ainda que depois julgando, tomando uma posição. Essa CPI está mostrando ao Brasil uma coisa trágica. A partir do momento, inclusive, que os personagens desta tragédia já impuseram ao Brasil muitas tragédias do ponto de vista moral. E como o amoral, não o imoral, como o amoral não tem senso ético, não tem capacidade de ter remorso, não tem capacidade de ter arrependimento. Este é o amoral que chega a entrar no caminho da patologia, da doença. Esses que não têm moral deveriam respeitar, pelo menos, aqueles que têm. Sejam eles concordantes ou divergentes das atitudes que eles praticam. Porque muitas vezes você agrada, digo melhor, você agrada uma pessoa que concorda com você, mas você está fazendo mal a ela. Porque nem sempre a gente está aqui para agradar os outros. A gente muitas vezes está aqui para emitir de dentro de nós uma opinião, um pensamento, uma convicção, uma crença, procurando dar exemplo que seja positivo.
E, infelizmente, não é isso o que a gente está vendo nesta CPI. Ela começou nascendo morta. Por que começou nascendo morta? Porque ela tem um vício de origem. E eu vou explicar, vou tentar explicar, por que ela tem um vício de origem. A CPI, nem todos sabem disso, ela funciona de forma absolutamente semelhante ao poder judiciário. Aquilo que faz o juiz, faz a CPI. Com a diferença que, no final, o juiz julga, enquanto que a CPI não julga, estabelece suas conclusões e, a partir daí, alguém vai julgar aquilo que a CPI apresentou. Portanto, se a CPI tem a natureza diversa, porque faz parte do poder legislativo, mas tem a mesma característica do ponto de vista jurídico, daquilo que faz o juiz, ou daquilo que é a atividade da aplicação da justiça, do processo judicial, ela não poderia ter começado jamais tendo uma pessoa suspeita, porque o juiz suspeito torna nulo o processo. Foi isso que o Supremo Tribunal decidiu, no caso do Lula, entendendo que o juiz Sérgio Moro praticou atos que tornaram nulo o processo que envolveu a condenação em 2 instâncias do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, se há uma nulidade no juiz que é suspeito, se há uma nulidade no juiz que se declara sem declarar, mas mostrando com suas palavras e gestos indiretamente que é suspeito, que é parcial, este já não poderia figurar no tribunal, entre aspas, que é a CPI. Eu estou falando, desde logo, do relator da CPI, que é o senhor Renan Calheiros. O senhor Renan Calheiros, além de ser uma figura que o Brasil conhece, sem ter ele demonstrado a todos nenhum aspecto positivo da sua vida, da sua trajetória política, muito ao contrário, o senhor Renan Calheiros, antes de ser relator, antes da própria instalação da CPI, logo depois, antes de ele tornar-se relator, já estava antecipando a posição dele, apontando as pessoas que ele considerava culpadas e culpadas de quê. Portanto, esse pré-julgamento no processo torna absolutamente nulo o processo, porque o juiz não pode antecipar a sua posição e tem que ser absolutamente neutro. O juiz tem que ser equidistante do interesse das partes. O juiz tem que ser justo. E a justiça se define como a ars boni et equi, a arte do bom e do igual. Justiça é dar a cada um o que é seu. Para que alguém possa fazer isso de forma correta, virtuosa, tem que ser alguém que seja independente do ponto de vista ético, mas precisa ter ética antes para se tornar independente. Tem que ser independente do ponto de vista moral, tem que ser independente do ponto de vista político, independente e justo, independente e honesto para ser justo.
Na medida em que o senhor Renan Calheiros se tornou relator da CPI, o destino dele seria, se os senhores senadores, inclusive o presidente do Senado, tivessem um mínimo de senso de justiça, teriam impedido que ele fosse investido das condições de relator. E o presidente, pelo comportamento que vem tendo, o senhor Omar Aziz, é uma figura que me envergonha. E me envergonha porque eu tenho ouvido tanta gente dizer toda hora e todo dia: eu tenho vergonha de ser brasileiro. Quantas pessoas dizem isso? Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha dos que envergonham o Brasil. Eu tenho vergonha dos desavergonhados. Sejam eles de que confraria forem. Confraria de corporativismo, confraria ideológica, confraria partidária, confraria clubística, não interessa. A pessoa tem que ser justa nas suas atitudes. E tem que ter um mínimo de decoro no seu comportamento. Sei que a esta altura, alguns precipitados, e seria normal, mas é uma precipitação, estariam dizendo: está a falar uma pessoa que é partidária do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Eu estou a falar do mesmo jeito que falei que o processo do Lula estava nulo antes de ser julgado nulo. Porque eu estava vendo a forma como o juiz Moro conduzia o processo sem precisar fazer aquilo. Ele tinha todos os elementos para trazer as vísceras apodrecidas do Brasil à tona, à luz, sem precisar cometer atos que anulariam o processo. E eu, naquela altura, muito antes, tem entrevistas e gravações minhas em vários programas de televisão, eu dizia: isto vai acabar em nulidade. E acabou em nulidade. Porque eu não passei a minha vida toda, 55 anos, lidando com a justiça, 38 anos lecionando direito, ensinando pouco o que eu sabia, para me conformar com as coisas que eu vejo e que estão erradas, seja quem seja o alvo da minha crítica. Eu, portanto, aqui não estou a favor de ninguém. Eu estou contra os que não poderiam estar contra, na posição de estarem numa CPI antes da conclusão dela, antes da prova ali produzida, e fizeram o anúncio antes das suas posições, que eram absolutamente parciais. De tal maneira que eu chamo a CPI como regra no Congresso Nacional de Comissão Parcial de Inquérito, CPI, não Comissão Parlamentar de Inquérito. E lamento que o presidente do Senado e os demais senadores estejam absolutamente em silêncio, sem ter uma atitude, senadores da República, deixando que aconteça o que está acontecendo. A que eu me refiro? Estou me referindo à prova em si? Não. Por enquanto, não. Isso fica mais para frente. Eu estou me referindo à figura de dois trogloditas, de dois homens que, perto deles, o homem de Neandertal, o homem primitivo, aqueles homens que vieram, vamos chamar de homens, antes
do Homo sapiens, que seríamos nós, presunçosamente, perto deles, aqueles homens primitivos seriam fidalgos, seriam finos, educados, gentis. Que o indivíduo não tenha vergonha de cometer erros no cargo que ocupa, não tenha vergonha de, mesmo sendo corrupto, estar ali a julgar os outros, mas antes de julgar os outros, está ali a massacrar pessoas que estão prestando depoimento do jeito que nós temos visto acontecer. O que fizeram com algumas pessoas que foram depor na CPI, se é um juiz que faz isso numa audiência, pode receber até voz de prisão. Se um juiz faz aquilo numa audiência e eu estou funcionando na audiência, eu dou ordem de prisão ao juiz. Que qualquer do povo pode prender em flagrante quem comete crime. E aquela coação, aquela forma de agir, que não é só mal educada, mas é uma forma de oprimir, de coagir, de intimidar. E existe um crime previsto no Código Penal, que é o crime de coação no curso do processo. E se a CPI é como o judiciário, ali também esse crime pode ser cometido e é cometido. Então, o que fizeram com a médica? Vejam o currículo da médica Nise Yamaguchi. Vejam a trajetória que ela fez na vida. Humilharam esta mulher e eu vi muito pouca gente que defende mulheres todos os dias colocar essa doutora Yamaguchi no outro patamar. Ela não é mulher. Aí não é. Vejam o currículo dela, ao ponto de dizer que ela não sabia nada do assunto de infectologia, quando, na verdade, ela é uma pessoa especialista em imunologia. Portanto, ela é tanto quanto um infectologista, uma especialista. Por quê? Porque a imunologia é o estudo da reação de defesa do corpo, imunológica do corpo, contra os agentes externos e internos que atacam o corpo. Entre eles, vírus, bactérias, fungos e assim por diante. Portanto, ela sendo uma especialista de renome internacional, na condição de ser uma imunologista, ela sabe tanto ou mais do que quem é apenas um infectologista. E eu não digo apenas de quem é infectologista, e ela não é apenas uma curiosa, ela é tanto quanto o infectologista, e eu estou corrigindo, uma pessoa que tem expertise, que sabe o que está fazendo. E eu volto a dizer, peguem o currículo, vão no Google, peguem o currículo de tudo que esta mulher fez em termos de estudo e a projeção que ela tem, e vejam a diferença dela para a doutora Luana, que no dia seguinte foi tratada como uma lady, e foi tratada como uma lady pura e simplesmente depois de ter não sido aceita para um cargo no Ministério da Saúde por esse governo que está aí. Se ela tivesse aceito,
provavelmente ela estaria no cargo até hoje. E se fosse chamada para ir à CPI, os trogloditas iam fazer com ela o que fizeram com a doutora Yamaguchi. Eu vou parar por aqui, porque o que mais me machucou, acima de qualquer coisa, vendo esta vergonhosa, escabrosa CPI, o que mais me machucou foi o comportamento de duas pessoas que não têm moral, não têm autoridade moral para exercerem os cargos que estão exercendo com a omissão também vergonhosa do Senado Federal. Eu queria ver se, quando prenderam a mulher do senador Omar Aziz por corrupção na área da saúde, no Amazonas, se o juiz que vai ouvi-la fizesse com ela o que eles fizeram com uma testemunha que estava dando ali a sua opinião, e uma opinião baseada numa ciência que está divergente ainda. Não há nada provado na ciência, nada em relação à Covid-19. Quando começou, eu fui o primeiro a alertar, inclusive por uma live que fiz na França, onde eu estava, quando aquilo começou ali, a avisar todo mundo aqui que se prevenissem todos contra o que viria a acontecer. Então, fui vendo aos poucos que a cada dia se sabia menos sobre essa doença. Cada dia se sabe ainda, mesmo que se saiba um pouco mais, cada dia se sabe menos do que falta saber. E, apressadamente, com um pretexto de amor à ciência e às vidas que estão em risco e as vidas que se perderam, montaram uma CPI que não tem outra atitude a não ser a de fazer política, que é o que se faz no Brasil em tudo. Tudo é politizado e tudo é judicializado, com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, que rasga a Constituição, do mesmo jeito que a CPI rasga o regimento interno do Senado, rasga o que determinam as leis, e nada acontece para essas pessoas. Volto a dizer, eu não tenho partido. Eu não sou partidário, neste caso, politicamente, de ninguém. Mas eu procuro ser justo. E resta uma última palavra, que depois eu vou voltar nesse assunto, na live, provavelmente de amanhã, ou na próxima terça. Falar da imprensa. Eu sou jornalista há mais de 50 anos, além de advogado. Eu tenho vergonha deste jornalismo cometido por pessoas absolutamente desqualificadas para o exercício desta sagrada profissão. Há pessoas que dignificam o jornalismo, estão inconformadas com esses que o aviltam, que o denigrem. Mas uma grande maioria de jornalistas hoje são jornalistas de seita. Portanto, o compromisso deles é o compromisso com as seitas e não com as verdades, que eles são obrigados, se não moralmente, porque os que não têm moral não têm obrigação moral, são obrigados a levar
àqueles com quem se comunicam a informação e a verdade de forma absolutamente imparcial. Tristes tempos nós estamos vivendo. Vou voltar a esse assunto e sei que muitas pessoas que não me conhecem podem achar que eu estou aqui fazendo defesa política de quem quer que seja. Não. Não. Porque se eu tiver que falar dos políticos, eu vou falar num determinado momento e vou falar dos defeitos e dos erros que todos eles estão cometendo. Agora, não posso lhe falar daquilo que é o assunto único da semana, do mês, com a ampliação que a imprensa fez disso, levando sempre uma visão distorcida da verdade, omitindo a verdade, colocando fatos de primeiro plano em segundo plano e fazendo com que o povo, que também já não acredita mais na imprensa, como antigamente acreditava, estão aí as pesquisas para mostrar isso, fazendo com que o povo fique, lamentavelmente, desinformado pelo que lê, pelo que vê na televisão, e a gente está vendo os interesses que estão em jogo. Não é a vida de ninguém. Não é a saúde de ninguém. Não é o combate à doença. São negócios, negociatas, que vão desde as indústrias farmacêuticas até os meios de comunicação. Eu vou continuar dizendo isto, porque eu sei que o que eu estou dizendo é verdade. E eu quero que me desmintam aqueles poucos que vão fingir que estão desacreditando na minha explanação e naquilo que eu estou dizendo. Renovo a todos que mandem os seus comentários, eu leio todos, respondo pessoalmente a todos e respeitosamente respondo, mesmo quando sou ofendido. Porque é uma questão de princípio. Eu não posso nunca fazer errado a mesma coisa que os errados fazem comigo. Mande o seu comentário, clique lá no sininho, que toda vez que eu entrar ao vivo ou com a nossa live ou a nossa gravação no Face, no YouTube, ele vai tocar e vocês vão saber. E estamos no YouTube, estamos no Facebook, portanto, hoje deem a sua like ou o seu dislike. Ninguém é obrigado a dar like. Pode dar o dislike, evidentemente, todo mundo sabe disso. Eu quero agradecer a atenção que me dispensaram e quero crer que falei com o meu coração e com a minha consciência. Consciência, inclusive, de alguém que observa a sociedade. Com a idade que eu tenho, há muito tempo eu a observo. E sei que há uma grande maioria de gente que é ótima. E há aqueles que, infelizmente, enganam, manipulam, trapaceiam em cima desta grande maioria que é ótima. Grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.